Durante o segundo semestre de 2024, a República Bolivariana da Venezuela realizou diversas iniciativas para criar uma frente antifascista internacional. O objetivo é combater as tendências de extrema-direita no país, na América Latina e no mundo. Para falar sobre este tema, entrevistamos Giovanni Del Prete, secretário continental da ALBA Movimentos, e Luiz Gustavo, pesquisador do Observatório das Nacionalidades. Acompanhe. Bom, uma informação que é importante a gente ter em mente é do importante que é a luta antifascista hoje e ter a Venezuela como esse epicentro da resistência antifascista. Isso, poucas pessoas estão atentas a isso, né? Inclusive dentro da esquerda brasileira, que é a luta antifascista que significou todo esse processo eleitoral na Venezuela. A gente está olhando ali no dia 28 de julho, né, o segundo colocado na eleição, Edmundo Gonçalves, representava nada mais, nada menos que o setor fascista do país. Maria Corina Machado, em outras ocasiões, ela foi inabilitada, inclusive, ela não pôde concorrer às eleições exatamente por conspirar contra o próprio povo venezuelano, conspirar contra a pátria venezuelana. Digo isso porque ela defendeu quando o Trump fez ameaças, quando, né, no outro governo Trump, não esse agora que entra nesse próximo ano, mas no outro governo Trump, quando o Trump ameaçou de invadir a Venezuela, né, com tropas militares estadunidenses, também apoiou o regime de sanções, dos bloqueios econômicos, celebrou esse mecanismo de desestabilização da Venezuela. Em função desse comportamento de Maria Corina Machado, ela foi inabilitada. Então, digo isso porque quando a gente olha para as eleições venezuelanas, a gente está olhando, de um lado, a Revolução Bolivariana, o PSUV e todo o arco de alianças que forma o presidente Maduro junto ao povo venezuelano, às Forças Armadas, né, toda essa unidade cívico-militar que ocorre no país, de um lado, e de outro, as forças do atraso, as forças de direita, encabeçada, tendo como liderança uma candidatura que representa o fascismo no país. Como a gente olha, quando a gente se distancia um pouco e olha né, a América Latina e o mundo, que há uma ascensão evidente da extrema-direita no mundo, é importante a gente ter isso em mente, porque é um recado contundente para todo e qualquer sujeito de esquerda entender que do que se trata ali na Venezuela, assim como em outras conjunturas, em outros países, aqui no Brasil, o próprio 8 de janeiro, né, que foi essa tentativa de um golpe que decididamente significava um golpe fascista, de aprofundamento do fascismo com a morte do presidente, do vice-presidente e também do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é disso que se trata. Quando a gente olha a Venezuela fazendo uma convocatória para uma internacional antifascista, é exatamente para dar resposta a essa conjuntura que não é só na Venezuela, não é só na América Latina, mas é em todo o mundo. É importante a gente olhar o mundo em que vivemos nesse século XXI, em 2024 para 2025. Então, daí a importância de, politicamente, fazer essa convocatória para uma internacional antifascista. Pelo andar da carruagem até o presente momento, a Venezuela fez em diferentes momentos após as eleições de julho, convocatórias agosto, setembro, outubro, novembro, como faz também agora em janeiro de 2025, convocatórias de encontros antifascistas, de um congresso antifascista em Caracas, né? Buscando então articular diferentes setores da sociedade, entre intelectuais, parlamentares, juventude, e que culmina agora em janeiro também com a posse do presidente Maduro. Isso também corresponde a uma convocatória internacional para demonstrar essa conexão com o mundo que tem a Venezuela, de que não está isolada. Queria começar falando sobre esse tema que tem chamado muita atenção, né, no cenário internacional, que é a resistência da Venezuela. E perceba que não é para menos que nós estamos presenciando hoje algo que é realmente muito surpreendente, né? A Venezuela é um país que, mesmo sob forte pressão internacional, ela não só resiste, como decide partir para o contra-ataque. É exatamente isso que a Venezuela está fazendo nesse momento. Nicolás Maduro foi recém-eleito, então o país está se posicionando como uma espécie de quartel-general da luta contra o fascismo, que é um mecanismo de pressão política e de deterioração social do imperialismo global.
E, assim, como é que a Venezuela está fazendo isso? Né? Nos últimos meses, Caracas sediou aí 3 eventos que eu considero muito importantes. Né? Primeiro, tivemos aí o Congresso Internacional Antifascista, depois veio o Fórum Parlamentar Antifascista Mundial e, por fim, o Congresso Internacional da Juventude Antifascista. Perceba que não são eventos isolados, né? É uma estratégia muito bem articulada e que, bem, agora é importante que a gente entenda esse contexto, né? A Venezuela não está fazendo isso por acaso. É um país que vem enfrentando sanções econômicas duríssimas dos Estados Unidos, um isolamento político internacional muito forte. E aí a gente se pergunta como é que eles conseguem resistir a partir disso. Então é aí que entra algo que, a meu ver, é fascinante, né? O governo venezuelano conseguiu mobilizar a base social, ou seja, o povo, e transformou essas dificuldades em uma narrativa poderosa de resistência nacional. Para explicar melhor, é como se eles estivessem jogando aí em 3 tabuleiros diferentes, né? No primeiro, a Venezuela trabalha para manter esse apoio interno, a partir da ideia da resistência nacional. No segundo, a Venezuela conseguiu construir uma rede internacional de apoio, né? E esses congressos que mencionei, inclusive, são prova disso. E no terceiro campo, a Venezuela consegue desenvolver alternativas econômicas para driblar as sanções econômicas impostas pelo imperialismo estadunidense. Eu queria destacar que a Venezuela não está sozinha também nessa batalha, né? Eles conseguem manter aí alianças fortes com várias nações, movimentos sociais, especialmente, aí eu destaco 2, a Alba Movimentos e o Fórum de São Paulo, né? Essas conexões têm sido, assim, e eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, têm sido fundamentais para a sobrevivência do projeto político bolivariano. E, para encerrar, eu queria deixar aqui uma reflexão. Assim, olhando para frente, haverá muitas dificuldades ainda, isso é um fato. A oposição com Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado continua muito forte e tem grande apoio internacional, principalmente agora com a eleição de Donald Trump. As tensões políticas vão continuar altas, e principalmente agora, depois das eleições, mas o que é importante é entender essa capacidade de resistência da Venezuela, que sugere que o país vai continuar aí sendo uma peça-chave na geopolítica latino-americana e também mundial.